Gente, bom com vocês? Pô, vem cá. O caos é o seguinte. Tá só conversando, viu? Chama o pessoal aí, junta o pessoal no sofá. Vamos bater um dedinho de prosa aqui com um caboclo bom demais da conta. Mas antes disso, eu quero contar um negocinho pra vocês. Vai vendo. Às vezes na vida da gente, a gente nasce de novo. Às vezes acontece isso. Tem a vida que você nasce, vai lidando e tal, e chega um momento na vida que você resolve mudar uma chave, que você resolve mudar tudo na sua vida. E é importante às vezes ter isso, sabia? Às vezes faz parte, né? Às vezes é uma questão até de sobrevivência. Esse caboclo que eu quero contar esse causinho aqui para vocês, ele encontrou a vida de novo no meio de uma trajetória dele. É um sujeito bom demais da conta, só. E ele já trabalhava, ele é engenheiro e tudo, formado e tal. Gostava muito de bater um prato. Mas quando eu falo de bater um prato, ele gostava meio de comer mesmo, sabe? Gostava e tinha essa pulsão assim por comer comida, bastante, e de vários temperos diferentes e tal. Mas nessa época da vida dele, ele não estava muito prestando atenção no que estava sentindo, ou no aroma que estava vindo. O que viesse, caísse na frente dele, ele estava traçando. E foi desse jeito que ele ficou grande. Mas quando estou falando do sujeito grande, é grande mesmo. Ficou tão grande que ele teve que fazer uma interferência nessa situação. E aí ele fez uma cirurgia, daquelas, bariátrica. Eu tenho um compadre meu que fez isso, e às vezes é um pouco agressivo, mas às vezes é o único recurso que tem. Só que o que ressignificou a vida desse caboclo nem foi essa cirurgia, que a cirurgia muita gente faz, né? Faz você diminuir de peso rapidamente. E às vezes é uma coisa muito importante para a tua sobrevivência. Só que ele reaprendeu a viver. Reaprendeu a viver de um jeito muito especial e diferente. Porque a partir dali, todo prato que caía na frente dele, ou tinha um cheiro, um aroma diferente, ou ele mesmo começou a ter prazer em combinar esses temperos para poder tirar o melhor daquela experiência, que é uma experiência boa, porque eu gosto mesmo de comer. É bom demais. O cheiro de um bolo que enche a casa da gente, hein? O cheiro de um bolo com fogão a lenha, hein? Um cheiro de uma carne sendo assada, que eu gosto mesmo é de um churrasco, né? Mas tem que apreciar a comida desse jeito. Desse jeito esse caboclo aprendeu a apreciar a comida e desse jeito também aprendeu a apreciar a vida toda do outro jeito. Nasceu de novo. A sorte nossa, minha, desse violeiro que é o melhor que nós temos no mundo, que é o do Gomide, de vocês todos que estão aí nessa sala com a gente. A nossa maior sorte é poder ter ele aqui para contar um pouco dessa situação, que é um caos difícil mesmo, né? Mas que ressignificou a vida dele, e de todos os pratos que ele ajuda a fazer, para fazer com que as pessoas tenham experiências mais maravilhosas sobre essa gastronomia. Esse é o chefe. Vamos conversar com o chefe aqui nesse programa hoje. Eu recebo aqui, o caos é o seguinte, recebe Ulisses Viganó, o chefe do programa A Hora do Ulisses. Presta atenção. Vem cá, Ulisses. Vai. E aí, compadre, tudo bom? Se assente. Se assente aí, homem. Obrigado. Bom dia a todos, né? Que situação, hein? Eu tava pensando aqui.
tem coisas que às vezes acontecem na vida da gente, não são fáceis, mas elas ressignificam a vida toda da gente, não é verdade? Realmente são situações que a gente passa e tem coisas que a gente se obriga a fazer, né? E às vezes a gente se arrepende, às vezes não, porque é uma situação, é uma cirurgia muito grande. Hoje, por exemplo, se eu tivesse oportunidade, sabendo o que eu sei hoje, que eu não sabia na época, eu não faria. Ia de a pé umas 10 vezes lá para Cuiabá, para perder o peso e costurar a boca. Mas isso a gente praticamente não consegue. Mas eu aconselho para quem for fazer, ou precise fazer, que primeiro opere a cabeça, no sentido de se preparar para isso, que não foi o meu caso. Eu tive a cirurgia, mas não me preparei psicologicamente, então eu sofri muito, mas essa sofrência, vamos dizer assim, que me fez ver um lado bom da vida, de ver o aroma, de saber o sabor das coisas. E aí, quase que uma alquimia, eu consegui misturar o sabor e consegui mostrar para os amigos, porque não tem nada melhor do que cozinhar para quem você gosta e o que tu gosta. É verdade. Naquela época, antes desse fato, dessa cirurgia, de tudo que você passou, que eu acho que mudou muito assim a sua vida e tal, você tinha uma outra configuração de vida, né? Tinha aí 1000 funcionários, um ritmo diferente de vida, né? A culinária já fazia parte da tua vida naquela época? Só para mandar para dentro. E às vezes nem senti gosto. Eu fui empreiteiro muitos anos como engenheiro e tinha mais de 1.300 funcionários, cheguei a ter. E, pra você ter uma ideia, num ano eu almocei 2 vezes em casa. Opa! Só no dia do Natal e na Páscoa, foi as 2 vezes. Nem o primeiro de ano que a gente acabou indo comer fora. Mas era muita correria, muita coisa. E a vida é boa. A vida é boa para ser vivida, não consumida. Quando eu digo consumir a vida, é você se entregar e só pensar, não, a vida é boa, Deus deu esse dom para a gente tem que viver, porque cada detalhezinho, e a gente precisa tão pouco para viver. Você come 2 quilos de carne? Rapaz, é muito, né? Não, você não usa 2 calças, você não usa 2 camisas, a gente precisa pouco, e muito pouco para ser feliz. Essa simplicidade, talvez, é nela que reside, talvez, o maior tempero da vida, né? As coisas simples, assim, né? Um abraço de um filho, ir até uma praia e de repente ter a vontade de comer um sonho dessa, um sonho. Na cidade é uma coisa, mas às vezes quando você está na praia, né, com a família e tal, vamos comer um sonho, come um churros. Tem um lugar que se combina, né, o lugar, o ambiente, tudo, com o tempero e com a comida que você tem na mão. Então, essa coisa de apreciar as pequenas coisas, essa simplicidade, talvez aí tenha um tempero muito valioso da vida da gente, né? Você sabe que eu viajo por esse Brasilzão nosso, que é muito rico. Rico. Então eu chego hoje, por exemplo, eu vou lá na Serra da Mantiqueira. Não tem nada melhor que você comer um queijo lá na Serra da Mantiqueira. Isso. Não tem nada melhor do que você comer um barreado ali no litoral do Paraná. Sim. Ou você tá lá em Pernambuco, comer buchada de bode feita lá. Ou você comer um caranguejo lá no Pará. O sabor é do local. Eu vou lá, às vezes, trago 10 quilos de queijo, mas aquele saborzinho de você estar lá com o mineiro, você estar lá com o baiano, você estar lá com o cearense, com esses irmãos do Brasil inteiro aí, esse o gosto é comer lá junto e saber a história, porque cada alimento tem uma história, cada gastronomia tem uma história. São 2 coisas que são muito importantes na vida da gente, né? Que é você poder ter uma alimentação de um jeito que você aprecia o que você está comendo, mas você também viajar para conhecer outros lugares, né? Então, viajar e comer são 2 coisas que têm feito parte da tua vida. E da nossa também, eu quero dizer aqui, né? Porque quem acompanha o programa, A Hora do Ulisses, tem a possibilidade de ver muitos lugares diferentes e conhecer muitas receitas e temperos diferentes de cada lugar, não é verdade? Com certeza. E não só as receitas, as pessoas e as histórias de como surgiram as coisas. Assim, eu tive
experiências emocionantes, assim, histórias de família, aquelas receitas antigas e tal. E o que eu vejo, eu trabalho com a cozinha popular intuitiva, aquela cozinha que é nossa, do dia a dia, do brasileiro, aquela cozinha, aquele temperinho diferente, feijão, comida de vó, comida de tia, comida de mãe. Essa, se você tiver aí na sua casa, quiser trocar uma receita, eu digo, me chama que eu vou. E a gente tem ido, e tem tido umas histórias assim, e as coisas que acontecem por acaso. Eu tive no interior de Minas lá, posso contar uma historinha curtinha? Opa, esse é um programa para isso. A gente adora caos, né? Teve um caso lá que o cara, ele era ferreiro numa cidade, eram 3 ferreiros numa cidade de 800 pessoas. E o cara mudou de cidade, porque era muito ferreiro, uma cidade de 700 habitantes. E aí, estava lá, não tinha dinheiro para nada e tal, e um dia chegou um cavaleiro e falou, preciso arrumar as ferraduras do meu cavalo, mas não tenho dinheiro. E o cara falou, só que eu posso lhe pagar, eu lhe dou esses 3 caixas de banana. Pegou as 3 caixas de banana, levou para casa, falou para a esposa, o que nós vamos fazer com a banana? Mas eu não podia deixar o homem sem arrumar as coisas. Ah, mas vai estragar. Ele falou, não, vamos fazer uma bananada. Nós não temos dinheiro para o açúcar, eu vou lá na venda. Ele foi lá na venda, o cara prestou o açúcar para ele. Aí fizeram lá a bananada e tal, e foram lá para vender. E é uma cidade que é Cambuquira, lá em Minas. E Cambuquira é um balneário, que é o Circuito das Águas de Minas, onde quem não conhece, lá tem as águas, onde você vai na praça, tem água com gás que sai. Nossa! Sim, as águas, Cambuquira, Lambari, São Lourenço, várias cidades lá. É mesmo? Lá tem 12 fontes lá e sai água com gás. A água tem várias, e todas diferentes as fontes. E aí, ele mandou o filhinho lá vender. Não, desculpa, ele fez a bananada e a bananada desandou. O que vamos fazer? Dívida do açúcar. Ele falou, vou tentar vender assim mesmo. Mandou o filhinho dele lá vender na porta do balneário, que era... E o menininho foi lá e vendeu. E vendeu tudo. Eita! Ele falou, bom, no ano que vem eu vou fazer de novo. No ano que vem, foi lá e comprou as bananas e foi lá vender. Só que essa vez não desandou o doce. E foi lá vender, o cara, não, nós queremos aquele doce mole de comer com colher. Aquele que era bom. E aí ele pegou e fez um doce desandado. E virou a indústria de doces Cambuquira, que é uma das maiores de Minas Gerais. Mas o que é isso? Então essas são as histórias do dia a dia do povo, porque eu acho que a pessoa mostrar e ter vontade de fazer o que gosta e o que é bom. Meu sogro dizia, você fazendo o que gosta, você não precisa trabalhar. Esse foi o erro mais acertado que eu já ouvi na vida. Você nasceu onde? Eu sou do interior, sou VIP, sou do interior do Paraná. Vindo do interior do Paraná. De Pato Branco, Paraná, cidade que eu amo e adoro ainda. Mas, tradicionalmente, uma cidade que eu diria gaúcha, praticamente, no estado do Paraná, porque lá a colonização é 100% gaúcha. Lá não tem briga de Atlético com Curitiba, que nem aqui em Curitiba. Lá é Grenal. Lá eles acompanham outra programação, a programação do Rio Grande. Até quando eu ainda era criança, a gente não via no médico em Curitiba as pessoas doentes, iam a Porto Alegre ainda. Então é uma cidade, hoje, claro, hoje vai mudando, tal, mas foi uma cidade que colonização inteiramente gaúcha. E eu sinto-me quase com o pé no Rio Grande ainda. Gosto muito do estado, torço para o time de lá, que é o Internacional. E a vida lá é churrasco, é ovelha, é um prato típico. Eu sou descendente de italianos, então é polenta, é frango, é aquela comida forte do italiano que veio da Itália
o italiano que não veio, que nem os industriais de São Paulo, é o italiano que veio tentar a vida pobre no Rio Grande do Sul e depois foi subindo e andou pelo Brasil inteiro aí, tanto italiano como os poloneses, alemães, mas os gaúchos abriram as fronteiras no Brasil todo, né? Que é a história da tua família. Italianos. Italianos que vieram para o Brasil. Minha mãe é de Juí, meu pai é de Caxias do Sul. Meu avô é de Bento Gonçalves. Tem coisas, o Brasil é tão grande, que tem coisas que fazem parte só de uma região. E que só quem está por lá pode entender, por exemplo, palavras como chinocas de todo porte, guascas de queixo roxo, pois corria o bochicho frouxo naquela noite de julho, e a não ser pelo barulho da velha gaita maneira, o que se ouvia era a tinideira das esporas no pedregulho. Meu pingo mascava o freio no palanque da ramada, pateando decolatada, que sempre fui prevenido, e em pago desconhecido não me descuido por nada. Tinha botado laço numa mestiça zebua, lhes conto, flor de chirua, redonda, bianca, o olhar lua mimosa clareando noites de ronda. Marca vai, marca vem, e a cordiona resmungava. Mas tinha um sujeito que olhava demais para minha chinoca. Lagarto que sai da toca que é chumbo, diz o ditado. E eu me ponho embodocado quando um olhar me provoca. Nisso, o cujo aproximou-se. Numa imponência de taita, mandou que parasse a gaita. E disse, gaiteiro, e nota, um vaneirão bem sem dono, que eu quero campear o sono nos braços dessa mamota. Não vou dançar, disse, aprenda, que já estou acostumado, estou acompanhada. Mas aí o índio mudou o pisado, dizendo grosso e altivo, disse, pois para mim não bastou o motivo, que já trotei légua e nunca que houve égua para negar o estribo. Essas palavras só um gaúcho mesmo, sabe? De raiz para entender, mas todo gaúcho, eu ouvi isso agora quando eu voltei ali para ver como é que estava a situação em Porto Alegre, Canoas, né? Ele me disse, todo gaúcho volta para sua querência e eles estão recuperando tudo que foi estragado ali por essa enchente, por essa situação diferente. Ô, gente, nós estamos conversando aqui com o Ulisses, do programa Hora do Ulisses, mas vamos ter que fazer um dedinho, só uma pausinha para vocês buscar alguma coisa na cozinha. Pega um café que a prosa é boa, pega um chimarrão, pega um mate. E nós vamos dar água pro Cusco, né? O Cusco? É, vamos dar água pro Cusco enquanto eles pegam café. Isso mesmo! Tá vendo só, senhor? Viaja o Brasil todo, não vai saber dessas coisas. Daqui a pouquinho a gente volta. Cultivar faz parte da nossa história e na Cooper Tradição, há 20 anos, cultivamos os laços que fortalecem os nossos valores, relacionamento e a confiança. Ao longo desses anos, crescemos e prosperamos sempre juntos, com a força de trabalho de cada família cooperada, provando que a união nos leva ainda mais longe. Cooper Tradição, 20 anos, cultivando confiança. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha o top completa, cooktop, o top, vidro temperado, queimadores, mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir o top, acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador o top 2 em 1, painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Cooper Tradição. Sempre juntos para crescer. Toda mentira pode ser verdade. Toda verdade pode ser mentira. Candinho enganou a vida e partiu direto para a eternidade. Eu vim para contar a história de alguém que já morreu, sempre contando lorotas por esse mundo de Deus. Candinho provou-se ligeiro, acendendo o palheiro na chispa de um raio. Ganhou uma carreira do vento, outra do pensamento montado num baio. Contava que em noite de apuro, num potreiro escuro, seu pingo buscou.
pensando em montar o seu tubiano, não ledo engano, tatu gineteou. Candinho, com a força do braço, jogou o seu laço e pialou uma estrela. Prendeu a guisa da espora, montou seu tubiano e saiu campo afora. Candinho bicharedo, sou capaz de apostar que até para Deus está mentindo. Imagino vê-lo sorrindo, fingindo acreditar em suas histórias lorotas, tão puras. E assim eu contei a história de alguém que já morreu, contando muitas lorotas por este mundo de Deus. Mas que barbaridade! Candinho, bom demais. Ah, já tá bom. Que bonito, hein, rapaz? Candinho de Melo das Rosas. Essa é uma poesia de Quinelmo Alves, que eu acho que foi uma música da Quinta Califórnia. E eu sou fã das Califórnias, dos festivais do Rio Grande. Mas eu fiz questão de falar do Candinho porque o Candinho bicharedo, de nascimento Candinho de Melo das Rosas. Nasceu na Estância das Rosas, peão valente, domador, para qualquer serviço, era. Mas ele tinha um detalhe, não gostava de ser chamado de mentiroso. Ele dizia que ele contava causos alongados, ele espichava as causas. Ele tem uma que é básica dele, porque ele é uma lenda viva, foi viva no Rio Grande, mas ele faleceu há 50 anos. Ele existiu, Candinho existiu, e não tem quem não conheça Candinho bicharedo na fronteira do Rio Grande e em alguma parte do Uruguai. Ele foi uma pessoa muito conhecida, mas ele, como dizia sempre, Richard, eu não quero morto como testemunha. Tu pode falar com o finado José. Mas é uma história muito boa e é uma das histórias do Brasil que eu acho que vale a pena. Então eu fiz questão de falar essa do Candinho e espero. Eu fui declamador na época de piá, de colégio, de faculdade e tal. Declamava muito Jaime Caetano Brau, Paris Silva Rilo, Noel Guarani, e Casimiro de Abreu. Então a gente foi, só que a gente vai largando com essa história, quando a gente vai se atribulando, a gente vai esquecendo. Sim. Mas eu, qualquer hora, quero que você vá lá me visitar, que eu tenho mais de 300, 400 vinis, bolachão, de músicas gaudérias lá nativas. E cada história bonita que tem esse Brasil. O país é muito grande mesmo, né? Tem um vasto, assim... É uma enciclopédia assim, de cultura, né? De cultura mesmo, né? E são culturas diferentes de muitos lugares, né? A literatura de cordel que você vê no Nordeste, o jeitinho de contar uma história em Minas Gerais, os causos goianos, o jeito de fazer isso em Brasília, né? Aí descer por todos os caiçaras que tem no litoral, que lidam com canoas e tal, e falam da brisa, do mar, de travessia. E aí você vem até o Rio Grande para falar sobre pajeada, gaúcha, os pantaneiros, né, ali do Mato Grosso do Sul e tal. Então, se você andar aqui pelo país, assim, prestando bastante atenção, o que a gente tem de cultivo mesmo, de cultura, de raiz, é uma imensidão. Assim, não vence uma vida toda conhecer a história do Brasil todo aí que tem, né? Histórias parecidas, também contadas a cada jeito de cada região. Exatamente. Causos, eu já vi causos gaúchescos, como contado por mineiro, a mesma história, que quando você chega lá no meio você entende onde ele vai chegar, como viu os paulistas do interior contam muito bem, e como tive lá no Nordeste, muito causo parecido, e detalhezinhos que fazem parte do cotidiano. O Brasil, além de ser um país rico, o brasileiro normalmente é uma pessoa boa, bem intencionada. E eu acho que a gente que vive nesse Brasilzão todo aí, eu acho que a gente tem que ter orgulho do Brasil. A gente, quando sai fora do país, tem que bater no peito. Eu sou brasileiro. Eu vejo, às vezes, desculpa falar, tem gente que se envergonha. Não, gente. Nós somos o país mais abençoado por Deus desse planeta. Também acho.
todos os temperos que existem no país inteiro, a quantidade de coisa que tem no país todo, você talvez não encontre aí fora, não. E principalmente o afeto e o carinho que tem um brasileiro. O brasileiro, ele é um povo assim que a gente pode dizer isso, é afetuoso, é caloroso, receptivo, né? E além de tudo, é um país que alimenta o mundo, né? Exatamente, é isso mesmo. Você falou de Cusco, por exemplo, talvez, eu mesmo não sabia direito, mas o povo está em casa, né? Mas Cusco é cachorro, é isso, né? Exatamente. É cachorro. Eu, por exemplo, eu nasci numa ilha, eu nasci em Florianópolis, eu sou filho de pescador. Meu pai foi pescador e tal, eu nasci ali. Eu sou manezinho da ilha, que ali é um lugar de açorianos, são portugueses, né? Sim. Aqui em Santa Catarina. Então, eu sou um Manuelzinho, manezinho da ilha, né? Manuelzinho, manezinho. Ali nós chamamos cachorro de bucica. É um nome esquisito, mas é isso mesmo, né? Sim. É? São vários nomes, inclusive. Tem nomes de pão que são diferentes, tem nomes, Sim. várias comidas. Eu brinco, você vai lá em Minas, você vai comer angu, aqui você vai comer polenta, do sul para baixo. E você chegar no Nordeste não é polenta nem angu, é cuscuz. E é tudo feito do milho, tudo é delicioso. E toda a base nossa é da comida, é mandioca, é milho, tudo. E as carnes nossas que são muito boas. E você vai comer uma dobradinha lá em São Paulo, uma buchada no Rio Grande, uma buchada lá no Norte. E cada lugar tem. E eu brinco, eu fico às vezes com pena que um amigo meu fez, que eu conheci ele, um alemão, fez um curso de português. Português literal. E veio para o Brasil. Primeiro lugar que ele foi trabalhar foi no Rio Grande, segundo em Pernambuco. Ele falou, não sei mais nada. É duas linguagens completamente diferentes. Completamente diferente. Mas é a vida. Eu brinco que eu tenho uma filha que formou em Porto Alegre e ela já pegou o sotaque, o jeito, que lá também tem açorianos lá, Porto Alegre, o Porto Alegre também, a base de Porto Alegre também foi os açorianos, assim como Recife, até a invasão dos holandeses ali também teve muitos portugueses, né? Mas o Brasil é bom, vale a pena investir nele. É verdade. Um amigo meu, ele é italiano, sabe? Estava me contando que quando ele era criança, ele botava uma mesa comprida, tinha 5 metros de mesa. Olha, você veja, 5 metros de mesa de madeira, e a nona colocava ali uma polenta, assim uns 3 dedos, 4 dedos de polenta, e recheava aquilo, mas não é em prato, não. Ela botava na mesa mesmo. 5 metros de polenta, e naquela época podia pegar passarinho. Podia. Daí eles pegavam o passarinho, congelavam esses passarinhos, para dar, né, uma sustância de passarinho, faziam um molho com passarinho e jogavam em cima dessa polenta. E as pessoas da família, elas comiam, mas não sentavam para comer, não. Ficavam em pé. Cada pessoa fazia assim uma areazinha onde ela ia buscar e comiam assim aquilo que estava na mesa mesmo, jogado ali. Agora você vê que imagem é essa, né? Sim. Gente, Ulisses, prazer ter você aqui, viu? Muito obrigado você por me chamar aqui. Espero você lá na hora do Ulisses em breve, para a gente fazer um prato lá 4 mãos. Posso levar o violeiro? Pode, sem problema nenhum. Aí, ó. Tá feito, então. Tá feito o convite, tá aceitado. Queria que você aproveitasse essa câmera aqui, ó. Que o pessoal tá na sala ali, tá em casa, no Brasil todo vindo a gente. Que você mandasse um recado aqui pro pessoal. Pessoal, é difícil falar para tantas pessoas, tantas religiões, tantas pessoas diferentes, tantos pensamentos, tantas etnias até, mas eu vou puxar um pouquinho para o meu lado. O que eu acho que a gente tem que resgatar é investir na melhor rede social que existe. Sabe qual que é? Qual? É a mesa. A mesa é a hora de você deixar o celular de lado e acionar a melhor rede social, que é bater papo diretamente. Então, gente, respeite a família, respeite pai e mãe, mas a reunião em volta da mesa não tem preço com a família. Então, valorizem isso, porque dessa vida o que a gente leva é só um pouquinho, que é o conhecimento e o amor.
Ei, já tá bom. O almoço desse domingo já vai ser diferente, hein? Obrigado, Ulisses. Obrigado. Que bom. Ô, gente, presta atenção, hein? O caos é o seguinte, domingo que vem tem mais, acompanha a programação da Rede Central TV, o programa Hora do Ulisses, pra você anotar as receitas boas que tem por lá. Obrigado pela sua audiência, tá bom? Sapec lá, Violê!